Bom, pessoal, essa semana eu escutei um caso, um caso clínico e queria passar para vocês, porque é algo interessante. Interessante no sentido que foi novidade para mim, então com certeza vai ser novidade para vocês também. O caso é de uma mulher pobre que morava na periferia e ela tinha seus filhos em casa. Quando começou a chover muito, começou a desabar a casa dela. Ela correu com os filhos para debaixo da mesa, o telhado estava caindo, caiu em cima deles e houve todo esse estresse, um estresse muito forte para essa mulher, tão forte que o coração dela não aguentou. Então o coração dela fez uma deformação e não era um infarto. Ela foi levada para o hospital, né, que esse meu professor estava trabalhando, eles achavam que era um infarto, né? E aí, o que aconteceu? O coração dela, o nosso coração aqui seria uma das cavidades, né? Então tem o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. E aí o que aconteceu? Aqui é o ventrículo esquerdo, né? Para o meu sangue sair, eu tenho que todo o meu ventrículo bater junto, bater simétrico para quando ele contrai, quando o meu ventrículo contrair, o sangue vai sair tranquilamente. Nesse caso, o que acontece? Esse é meu ventrículo, aqui contraía só essa parte e ficava a minha mão aqui abaulada, né? Minha mão aqui, essa parte daqui não contraía. Então contraía sim, contraía aqui, né? E aqui não contraía. Ou seja, eu vou colocar uma imagem aqui, ó. Tá vendo isso, ó? Tá contraindo, parece que tá formando um pescoço. E aí eles deram um nome. Tá vendo esse pote, essa espécie de... um negócio que eles pegaram lá do Japão, que chama Takotsubo. Então virou miocardiopatia de Takotsubo, tá? Então isso que acontece aqui. Deixa eu mostrar outras imagens. Aqui tá mostrando também, ó. Deram por causa disso aqui. Desse saquinho, desse vaso que ele é afunilado, né? Ele é mais apertadinho na boca. E é isso que acontece com o coração. Então isso é incompatível um pouco com uma boa função ventricular, com uma boa função cardíaca, né? Ela estava com edema de pulmão. O que quer dizer isso? O sangue que vai para o meu átrio esquerdo e que vai para o meu ventrículo esquerdo é o sangue que sai do pulmão, certo? Então o sangue vai ser oxigenado no meu pulmão, vai para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo e para o nosso corpo, para poder levar o sangue com oxigênio para a gente. Agora, se o meu ventrículo esquerdo não está funcionando direito, como que vai sair o sangue desse pulmão? O sangue está toda hora passando pelo pulmão e indo pro ventrículo esquerdo. Aí teve um problema no ventrículo, começa a acumular sangue lá nos capilares do nosso pulmão e começa a sair plasma, certo? Não necessariamente o sangue, pode sair também. Mas primeiro começa a criar um edema no pulmão, a pessoa começa a ter falta de ar, tá? Além de dor torácica, certo? Mas é diferente quando a gente pensa num infarto, porque o infarto ele vai respeitar uma artéria, então alguma artéria sua entupiu rapidamente e a região, porque a gente estuda anatomia, então a gente sabe, ó, aquela região do coração é por tal artéria, então se eu tiver um entupimento em tal artéria, vai lesionar em tal parte, né? Esse problema aqui, gente, ele não pega... Entendeu? Uma parte assim, respeitou o limite da irrigação desta artéria. Não, ele pode pegar em outras partes do meu ventrículo. Geralmente, ele vai fazer isso aqui, né? Uma contração que é ineficiente, deformou meu coração. O que causou isso? Estresse. É muito estresse. E não é qualquer estresse. É um estresse que a pessoa ela não consegue ver saída. É um estresse numa situação que a pessoa é tanta adrenalina, é tanta catecolamina que está sendo liberada que fica tóxico. Como que eles estudaram isso, né? É bem complicado o estudo, mas vocês precisam entender que assim, a gente não pode submeter humanos a algo assim para você saber, numa situação dessa, qual remédio eu vou precisar usar, como que vai ser o tratamento, né? Então, eles utilizaram o animal que mais ajudou a medicina até hoje, que é o rato. O que fizeram com os bichinhos? Tinha um pote de água quente, né, água quente assim, e jogavam os ratos lá e examinavam como que estava o córtex deles.
Um outro grupo de ratos, eles prenderam a cauda do rato. E a cauda é o que dá o equilíbrio. E quando prendia a cauda do rato, ele ficava, ele se via numa situação sem saída. Então ele não via solução para aquele estresse que ele estava sofrendo. E aí dava esse problema no ventrículo, esse problema aqui que acontece mais em mulheres, pela epidemiologia que eu estava lendo. Talvez também por causa do fator dos filhos, né? Quando a mulher tem alguma coisa que está acontecendo com os filhos, ela se vê numa situação ali desesperadora, né? Isso é tanto estresse para o corpo que o corpo, o coração se deforma, gente. O coração faz isso daqui, ele começa a ter dificuldade para bater. Se vocês verem um coração normal, né? Que é isso daqui, como deveria ser o batimento, e ver essa imagem aqui é assustadora, sabe? É um susto, porque para vocês entenderem o quanto que o nosso cérebro, como que a nossa mente pode alterar no nosso corpo. Por que eu tô falando disso? Porque, inclusive, a tese de doutorado de um dos meus professores, ele vai analisar como é que o nosso cérebro interfere no nosso coração e nesses batimentos, né? Então, por exemplo, porque alguém que teve AVC, a pressão arterial dessa pessoa é maior quando ela chega no hospital. O que faz isso acontecer? Certo? Então, é só porque, o que está escrito no livro? Tem que aumentar a pressão arterial da pessoa que teve AVC, porque está faltando sangue numa parte do meu cérebro, né? Teve uma área de isquemia, porque AVC é uma área que não está nutrida com sangue, eu aumento a pressão para conseguir irrigar, é o que todo mundo fala, mas tem um outro problema também, porque a gente tem áreas específicas, né, na ínsula, corticais, né, a gente não está falando nem de tronco mais para baixo, falando de áreas corticais aqui, que estão relacionadas a isso. E vai ser um trabalho que eu vou fazer nas férias aí para vocês, eu vou estudar todos esses artigos, por quê? Porque é uma coisa que é muito curiosa e que vocês vão gostar, que é a questão do voodoo. Um pesquisador, ele começou a perceber que as pessoas que sabiam que tinha alguém fez voodoo para aquela pessoa, a pessoa morria. Então, a pessoa morria por causa do voodoo de outrem, sabe? E como assim? Ele queria entender como que isso acontece. E aí ele foi estudar. E aí ele foi perceber, por exemplo, que a ínsula, né, o nosso lobo relacionado ao medo também, aqueles instintos básicos, estava muito relacionado a isso. E essa enxurrada de catecolaminas que acontece, por exemplo, no voodoo, uma das explicações pode dar alterações muito graves cardiovasculares, a pessoa morria por causa do voodoo. Mas isso aqui que eu falei é uma questão muito simplista, eu ainda vou ler um monte de artigo que eu preciso ler sobre isso, para poder, nas minhas férias, que eu não vou ter tempo, contar mais sobre isso para vocês. Bom, gente, eu ia fazer um vídeo rapidinho falando sobre isso, eu acabei falando bastante, mas é porque é um tema muito interessante e eu espero que esse tema faça vocês refletirem, sabe? Como que a sociedade está lidando com os indivíduos dela. Você deixar a pessoa numa situação que ela não vê saída, num estresse tão grande que ela não vê saída, num estresse tão grande que o coração dessa pessoa não sabe como bater mais de tanto estresse, sabe? Isso é muito grave. O que está acontecendo com a gente? Eu fiquei, assim, bastante impactada, né, com o que eu tô lendo aqui. Bastante triste, na verdade, né, bastante triste que as pessoas passem por isso, que as pessoas cheguem nessa situação, né, e eu acho que a gente precisa refletir bastante acerca de tudo isso, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e compartilhar essa informação com outras pessoas do seu interesse. Tchau, tchau, obrigada.